E aí, meus saleiros e minhas luminárias, mais uma vez juntos aqui, estudando a lição Contexto Jovem e chegamos ao final do trimestre, hein? Passamos um trimestre aí juntos, aprendendo mais sobre fidelidade, sobre os 4 T's da mordomia cristã. E hoje nós finalizamos com a história do jovem rico, não é isso? Então, vem comigo para a gente poder trocar essa ideia aí bacana. Pois é, né? Como eu disse aí, estamos chegando ao final desse trimestre e você está aqui me acompanhando já um trimestre inteiro e não se inscreveu no canal ainda? Por favor, então eu te convido a se inscrever, a compartilhar o vídeo da lição aí. A gente tenta trazer de uma maneira assim mais simples possível para a gente poder trocar uma ideia bacana lá na sala dos jovens, tá ok? Estamos falando sobre o jovem rico e vamos começar aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui na nossa tirinha, nosso quadrinho de hoje. Então, Jesus, não dá para falar assim, tem que falar de um jeito diferente. Mas espera aí, você acha que realmente nenhum rico pode entrar no reino dos céus? É difícil? É complicado? Você conhece alguém que é rico, que é cristão? Pois é, a lição vai abordar alguma coisa em cima disso daí. E já começa trazendo a história pra gente do Julian. Bobagem, Maurício! O Julian, ele mexeu com muita coisa errada. Ele ajudou traficantes e ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E ele fala que quanto mais dinheiro ele tinha, mais difícil era se aproximar de Deus. Com mais dinheiro, ele não sentia necessidade de Deus na vida dele. Até que um dia ele parou e começou a analisar essa situação toda. E ele até escreveu um livro. O título do livro é muito interessante. Olha o título. Socorro, fui abençoado. Como impedir que as bênçãos de Deus se tornem maldições? Ele fala que encheu o interior do coração dele com as bênçãos de Deus, mas não de Deus. Entendeu a diferença aí? O próprio Cristo fala, né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Julian, ele teve toda essa complicação na vida dele e hoje ele é líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Pacífico Sul. No livro dele, ele conta como aceitou verdadeiramente Jesus na vida dele e venderam todo o negócio da família e começaram a fazer doações sistemáticas do coração deles, doações sacrificais do coração deles, e as bênçãos foram bem diferentes. Inclusive, o coração dele, né, ali realmente se encheu de Deus. E a Bíblia traz pra gente uma história muito interessante do jovem rico, uma pessoa que tinha muitas posses e que ele procura Jesus para bater um papo com ele. E Jesus faz um convite radical para esse jovem. Na verdade, esse jovem estava observando Jesus ali, como ele tratava as crianças. E aquilo tocou o coração dele. Ele viu que Jesus era diferente, correu até ele, foi até lá. Esse jovem, ele seguia a igreja, ele tinha um coração bom, ele tinha boas intenções, mas ele sentia que estava faltando algo dentro dele. Geralmente, pessoas que se destacam muito no que fazem, principalmente no meio espiritual, às vezes têm a tendência a esquecer que elas também são falhas e precisam melhorar. Sim! Esse jovem estava precisando de algo especial na vida dele. Ele chega para Jesus, e aí, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus viu bondade naquele jovem, viu uma sinceridade dentro dele. E Jesus falou assim, não, então agora eu vou te mostrar a minha divindade, você vai ter que crer na minha divindade. E Jesus já começa assim, bom por quê? Bom só existe um, que é Deus. Parece até que Jesus está sendo assim, meio grosso com ele, mas não. Jesus queria mexer no coração dele para ele enxergar a divindade de Jesus. Jesus ainda acrescenta, né? Você tem que guardar os mandamentos. Aí o jovem dá uma de bobo. Quais que você guarda? Jesus cita 5 ali dos mandamentos da segunda tábua e resume um. Ame o seu próximo como ama a si mesmo. Jesus não coloca ali o amor a Deus naquele momento. Ele coloca o amor ao próximo. O jovem era rico. E aí, por que Jesus fez isso? Complicou. Essa é a grande questão. Amar o próximo é mais do que um clichê. É até uma entrada para a vida eterna, sim. E aquele jovem não conseguiu aplicar aquilo para ele. E aí ele questionou Jesus mais uma vez. Ele fala, tudo isso eu faço desde que eu sou pequeno. Quando Jesus vira para ele e fala assim, então, já que você faz tudo isso, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão precisando, vem e me seguem. O jovem saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Naquele momento ele mostrou que ele não guardava os mandamentos do amor ao próximo. Ele se preocupava com si mesmo, consigo mesmo, na verdade, né? Mas quando Jesus fala para mexer naquilo que ele tem de material, ele não consegue. Ele se prende à prioridade dele, que era o quê? O dinheiro dele. Jesus tentou mexer no coração daquele jovem para mostrar que a prioridade é a vida eterna e não aos bens materiais. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Vai vender tudo, vai dar tudo.
Jesus queria que ele trocasse a prioridade do coração dele. Infelizmente, aquele jovem não fez isso. Aquelas pessoas que se reencontram com Jesus, elas começam a produzir fruto. E esse fruto é o amor. Esse é o primeiro fruto. E o último é o domínio próprio. Domínio próprio. Duas palavrinhas aí que às vezes mexem muito com a gente. Você tem domínio próprio? Eu tenho um probleminha. Quando eu falo domínio próprio, a gente pode abranger aqui inúmeras coisas. Só que o domínio próprio tem que andar junto com o amor. Paulo fala sobre o amor, sem amor nada seria. Tiago reforça muito bem o que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Tiago fala para cuidarmos dos órfãos, das viúvas, colocar o amor em prática. E a gente vai agora ver alguns pontos que são muito importantes para a gente poder desenvolver isso. O primeiro ponto é o seguinte: a gente não deve deixar sair de perto da gente, de mão vazia, aquela pessoa que pede comida. Se a pessoa me pedir dinheiro na rua, eu não dou. Eu tenho isso com Deus. Agora, se a pessoa chega e me pede comida, aí, meu irmão, pode ser onde for, posso estar sem dinheiro, posso estar apertado, mas eu dou um jeito e eu entrego comida para aquela pessoa. Isso é um propósito meu com Deus. Então, se alguém te pede comida, atenda. É Deus chamando você para fazer algo de bom para a vida de alguém. Segundo, nós temos que cuidar tanto física como espiritualmente das pessoas. Mesmo você cuidando fisicamente, aproveite para cuidar espiritualmente também. Isso faz parte do nosso ser e da nossa missão. A gente erra quando a gente ajuda todo mundo que pede. Nem todo mundo que pede você deve ajudar, você sabia disso? Quarto, devemos colocar aquelas pessoas que precisam aonde elas possam se ajudar, um estilo de comunidade. Não fazer tudo por eles, mas que eles possam começar a desenvolver e se ajudar também. Dedicar o seu tempo e os seus pensamentos para ajudar alguém, para fazer algo diferente na sua comunidade, isso gasta mais tempo e muito mais energia do que dinheiro. E com certeza é muito mais recompensador. Então é claro que hoje em dia o dinheiro ajuda a você poder estar suprindo a necessidade de alguém, mas principalmente o seu tempo, o seu envolvimento. Você está vendo que quando Cristo te chama para fazer isso, você está trabalhando a sua parte espiritual, está moldando o seu caráter. Assim como ele chamou o jovem rico para fazer, ele está chamando você também. Na sua opinião, o que é mais perigoso para a vida espiritual? A pobreza ou a prosperidade? Tem pessoas que conseguem administrar o seu dinheiro, tem pessoas que são ricas e elas conseguem manter sim um padrão de espiritualidade, ajudar ao próximo, a riqueza não influencia ela. Agora tem pessoas que são bem diferentes. Se começa a ficar rico, se começa a ter dinheiro, vai se esquecendo de Deus. Eu até falo que se às vezes Deus não abençoa muito para uma pessoa poder ficar rica, é porque conhece o coração dessa pessoa. Se der dinheiro, vai acabar perdendo. Você concorda com isso? Certamente que sim. Nosso momento hipertexto. Pega a tua Bíblia agora, compara com o texto-chave que nós temos, pega esses textos que estão aparecendo aqui na tela para você, dá uma comparada, analisa, dá uma refletida sobre isso que a gente está conversando. E pensa até sobre você, como é que está a sua vida em relação a tudo isso. Você seria como o jovem rico? Você aceitaria o chamado de Cristo? Você não aceitaria? Pondera essas coisas aí, depois bate um papo na sua sala com a sua turma aí, com seus jovens lá. Pensa nisso. Aqueles que seguem Jesus de verdade, eles sempre dão aquilo que são e aquilo que têm. E geralmente quando você vê Jesus pedindo algo, essa propriedade aqui, alguma coisa, tocar no coração da pessoa, na verdade, nem pedir, né? Tocar no coração, que você faça uma mudança geral na sua vida, geralmente quando você está prestes a perder alguma coisa. Jesus já cuida de você e já cuida para que a obra dele possa ter um andamento. E vai te abençoando para você reconquistar outras coisas de uma outra maneira. Jesus cuida da gente de uma maneira impressionante. E o jovem rico aqui, a questão que Jesus estava trabalhando com ele, era muito mais do que dar, e sim trabalhar o caráter dele. Se preparar para o céu. Tanto que Jesus fala, se você quer ser perfeito, ou seja, o caráter daquele jovem não estava completo ainda para a vida eterna. Ah, agora eu entendi! A prioridade do coração dele ainda era terrena e não celestial. Se lembra que eu falei que Jesus queria movimentar nele também a divindade? Aquele jovem não confiou em Jesus, não confiou que Jesus era celestial, que Jesus estava vendo um futuro para ele e que cuidaria dele no futuro. Aquele jovem, ele colocou os bens no seu coração e isso estava o afastando de Deus. E com o tempo, ele amando cada vez mais os seus bens materiais, ele ia acabar deixando de adorar a Deus. Ele estava propenso a seguir o mal. Isso é uma grande realidade. E como ele não confiou que Jesus ia suprir ele, aí só desandou a história para o lado dele. Ele perdeu a oportunidade de fazer algo grandioso para a obra de Deus, de participar junto com Jesus ali da transformação do mundo naquele momento. Se ele tivesse doado o que ele tinha ali,
A recompensa que ele ia ter era muito maior. Ele entendia que estava num tempo do fim, ele entendia isso, mas se ele pudesse ver o futuro, como Jerusalém ia ser destruído, como as coisas iriam ficar, seria muito diferente. Se a gente pudesse enxergar o nosso futuro, eu tenho certeza que muita coisa que a gente faz nós não faríamos, nós não iríamos levar, dar continuidade às coisas erradas, mas nós não podemos ver o futuro. Quem sabe do nosso futuro é Deus, e Ele chama a gente hoje para poder entregar tudo que nós temos, vender tudo que nós temos, ou seja, entregar o nosso coração para Ele, tirar as coisas que hoje nos colocam aí, falar assim, que nos dividem entre o amor a Deus por completo e o amor ao mundo. E aí, qual é a sua riqueza hoje que está te tirando de perto de Deus? O que Ele te chama hoje? Se você quer ser perfeito, você tem que vender isso daí, você tem que abandonar esse negócio. O que é? Para agora aí e raciocina isso. Pensa direitinho comigo aí. O que pode estar te afastando dos caminhos de Deus? Não somos salvos pelas obras, mas Cristo requer de nós boas obras, que possamos fazer o bem ao próximo, que possamos ajudar. Você já leu o livro Vida de Jesus? É um livro extraordinário que eu gosto muito. Eu já li ele acho que umas 3 ou 4 vezes. E o que eu acho interessante é quando fala da infância de Jesus Cristo. Cristo vivia uma infância muito pobre, e a irmã White conta pra gente que o pouquinho que ele tinha, ele dividia com aqueles que tinham menos ainda. Realmente, quando nós fazemos esse tipo de ação, o nosso coração se preenche de Cristo. Olha só, eu não estou falando aqui para você que você tem que vender tudo, abandonar tudo e dar tudo para os pobres, de maneira nenhuma. Mas a gente tem que fazer trabalhos sociais, a gente tem a ASA na nossa igreja. Quantas vezes lá na sua igreja, a diretora da ASA fica pedindo, gente, tô precisando montar cesta básica aqui, tô precisando montar cesta básica, tem gente precisando. E você não ajuda em nada, fala a verdade. Nós temos que mudar esse conceito. Quando chegar o tempo de angústia, o tempo do fim que nós já estamos vivendo, mas quando começar as perseguições, essas coisas, o que vai valer o seu carrão? O que vai valer a sua casa? E nada de errado você ter essas coisas. Mas eu volto a dizer, as suas prioridades. Assim como o jovem rico colocou a prioridade material dele na vida, ele não quis aceitar Jesus, ele não quis confiar em Jesus Cristo naquele momento, e ele achava que guardava os mandamentos, mas não vivia, era uma hipocrisia na vida dele, cuidado, talvez você possa estar vivendo a mesma coisa. Em nome de Jesus, eu espero que não. Mas pense nisso, reflita e que você possa colocar os 4 T's da fidelidade na sua vida. Tempo, templo, talento e tesouro. Você possa usar isso aí para a obra de Deus. E nos encontramos aqui semana que vem e juntos nós vamos começar um novo estudo. Olha aqui, ó. Rapaz, ó, vamos falar sobre Apocalipse, as mensagens angélicas. Eu vou te falar um negócio, vou te contar um segredo. Eu sou apaixonado pelo livro do Apocalipse. É o livro que eu mais gosto. Então eu tenho certeza que a gente vai aprender muito junto aí durante esse trimestre, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, meu saleiro e minha luminária. Até semana que vem.